Olá pessoal, hoje estou aqui com o barulho das obras dos vizinhos, porque é assim, a pessoa não grava há imenso tempo. No dia em que a pessoa decide gravar, o que é que acontece? Os vizinhos decidem fazer obras. Tão bom, só que não. Mas como eu já tinha decidido fazer este vídeo, já tinha organizado todo o meu dia para isto, eu decidi continuar com os planos e realmente fazer o vídeo. Portanto, já sabem, ignorem este barulhinho de fundo, que eu acho que só se ouve de vez em quando, mas pronto, ignorem este barulhinho de fundo. E então, vamos ao nosso vídeo. Hoje vou-vos falar sobre Amsterdão, estou num clima natalício, para vos falar sobre Amsterdão. Eu estive em Amsterdão no mês passado, em novembro de 2019, e vou-vos deixar fazer um videozinho rápido só para vos deixar 10 locais que eu acho que são de visita obrigatória. Então, o primeiro local, que é um local que toda a gente fala e que eu tive aquela sensação, quando cheguei lá, tive mesmo aquela sensação de, ok, isto é Amsterdão. Pessoal, cheguei à Praça Dam, foi super rápido. Quando o Google Maps me disse que eu já estava, eu achei que me tinha enganado. E começou a chover outra vez. Acabei de arrumar o chapéu. Que foi a Praça Dam. A Praça Dam é um ícone da cidade. Porquê? Porque foi a partir da Praça Dam que a cidade de Amsterdão se desenvolveu e cresceu. Foi em redor da Praça Dam. Eu gostei bastante porque é na Praça Dam que fica o Palácio Real. Quem me segue já há algum tempo sabe que eu adoro palácios e adoro palácios que estejam, que ainda tenham as mobílias, que tenham tudo como eles viviam, exatamente como eles viviam naquela época. Porque eu gosto muito de imaginar como é que seria toda a envolvência da época, como é que seria a vida dentro do palácio, e então é na Praça Dam exatamente que fica o palácio. E aqui já estou a falar também do segundo local que eu acho que é imperdível, que é o Palácio Real de Amsterdão. Tal como eu estava a dizer, fica na Praça Dam. E eu agora não me lembro, eu penso que foi 10 euros, mas eu vou deixar aqui o valor. E depois temos a Casa de Anne Frank. É assim, a Casa de Anne Frank eu não aconselho a todas as pessoas. E se me perguntarem se eu gostei, é assim, eu não queria dizer que eu não gostei, mas é assim, é uma coisa diferente. É óbvio que nós vamos viajar porque queremos nos sentir bem, ver coisas bonitas e tal, e não sei o quê, mas eu acho que é importante, é realmente faz parte da história. A história tem momentos, a história mundial tem momentos menos bonitos, menos agradáveis. Eu acho que é importante conhecer, sobretudo para quem gosta de história como eu. Acho que era, para mim era impensável ir a Amsterdão e não ir à Casa de Anne Frank. Agora, eu tinha consciência que não seria uma visita fácil, não é? Emocionalmente eu blindei-me um bocadinho para que não fosse tão pesado emocionalmente toda aquela história que nós já conhecemos, mas que assim, aquela sensação de tu estás num sítio onde as pessoas, epá, como é que é possível, não é? Como é que é possível determinados acontecimentos terem acontecido, como é que é possível pessoas terem feito isto a outras pessoas. Portanto, não é uma visita fácil. Assim, os bilhetes têm que ser comprados com antecedência, os bilhetes só podem ser comprados online. Eu vou deixar também aqui todas as informações, vou deixar todas as informações e todos os sites aqui na caixa de descrição. É assim, o que eu achei, muito sinceramente, foi que a visita está muito comercializada.
E assim, não achei de forma alguma, como até achei noutros museus que visitei, que eu já irei falar sobre isso, que havia falta de respeito por quem estava a visitar. Não achei nada disso, porque achei que todas as pessoas que estavam a visitar estavam ali realmente com a consciência e o peso da história e do que se passou e do Holocausto, não é? Achei que toda a gente estava ali com um respeito enorme, assim, que não se ouvia uma mosca durante a visita, aquilo realmente, e toda essa envolvência que acaba por ser muito pesada. Depois também, eu fui num dia em que estava a chover imenso, foi o único dia em que eu realmente apanhei chuva em Amsterdã. Eu tive muita sorte também com o tempo, estava frio, mas só apanhei um dia de chuva. E assim, fui num dia em que estava a chover imenso. Eu cheguei lá um quarto de hora antes, eles não me deixaram entrar antes, ficar cá fora à chuva. Cá fora era uma grande confusão de pessoas e depois tudo com os horários e pronto, e tudo isso depois acaba por influenciar a experiência em si. Pessoal, já cheguei à casa da Anne Frank, estou aqui fora à espera e já me arrependi, porque pronto, é o que é. E depois está a chover, cheguei um quarto de hora antes, não deixam entrar antes e estou aqui à chuva para ver uma coisa triste, portanto já me arrependi um bocadinho, mas pronto, até já. Não é? Depois quando entramos, estamos mais tempo numa sala em que realmente em que temos um guia a explicar todas as divisões da casa e o que se passa na casa e não sei o quê, e estamos numa sala sentados em que tem fotografias e a visita, demoramos mais tempo da visita nessa sala do que depois propriamente na casa, que eu acho que eles fazem grupos de pessoas, acho que fazem grupos muito grandes, acho que os grupos deviam ser mais pequenos. A casa é extremamente pequena, a casa é muito, muito, muito pequena e depois em cada quarto nós acabamos por estar ali todos ali muito juntinhos e ali o da frente dava um passo e só quando o da frente dava um passo é que nós podíamos andar, literalmente, isto literalmente, e não achei a experiência muito, eu não queria dizer agradável, não queria dizer que não gostei, mas assim, também por toda a carga emocional que tem, obviamente, portanto não é um sítio feliz, não é um sítio onde se vá, não é, assim... mas pronto, mas acho que quem gosta de história, quem tem interesse pela história, quem lê o livro, não é obrigatório obviamente ler o Diário de Anne Frank para visitar a casa, mas acho que é interessante e que se tiverem a oportunidade de ler o livro antes de ir, acho que é muito interessante. E não me arrependo de ter ido, mas não aconselho a toda a gente, outro dos locais que gostei muito, foi o Museu do Van Gogh. Adorei o Museu do Van Gogh. O Museu do Van Gogh fica na Praça dos Museus, na Museumsplein. E aqui vocês têm vários museus, tem o Museu do Van Gogh, o Rijksmuseum, têm mais outro que eu não sei dizer o nome, eu vou deixar aqui, mas acho que é pronto, exato, é isso, em holandês. Esse eu não fui, agora eu fui ao Van Gogh, ao Museu do Van Gogh, fui ao Rijksmuseum, que também é na Museumsplein. E agora estava a falar do Museu do Van Gogh, gostei imenso do Museu do Van Gogh. Vocês têm também, assim, em cada museu eu aconselho pelo menos 3 horas para visitarem o museu com calma, passearem descontraídamente. Eu aconselho porque em todos os museus que eu fui, eles têm audioguia, portanto vocês põem o audioguia, vão passando pelas salas, depois no próprio audioguia em todos diz, se quiser saber mais sobre, imaginem, o quadro que está em cima de não sei o quê, se quiserem saber mais sobre o candelabro, não sei o que mais, vocês tocam, portanto vocês podem ir sempre sabendo mais, se não quiserem, passam para outra sala. É muito bom, eu gosto imenso de visitar os monumentos e
desculpa, e os museus com audioguia porque dá-me aquela liberdade de ir vendo ao meu ritmo. E então eu aconselho pelo menos 3 horas em cada museu para ver as coisas, pronto, como deve ser e tal. Óbvio que podem demorar mais tempo, podem demorar menos. Por exemplo, eu no Rijksmuseum eu vi para aí o museu em meia hora. Quer dizer, não vi o museu, como é óbvio. Quis ver um dos quadros mais famosos do Rembrandt, que é a Ronda da Noite, The Night Watch, porque eu tinha o bilhete comprado. Eu comprei, a maioria dos bilhetes comprei online, portanto eu fiz o meu roteiro, fiz um roteiro ambicioso, mas visitei muita coisa em cada dia. E marquei logo online, portanto comprei tudo online porque já tinha então os dias todos programados. E marquei o Rijksmuseum para o próprio dia em que chegava. Eu fui de manhã cedo, fui às 7 da manhã, mas obviamente sai do avião, vai buscar as malas, pronto, toda a logística, apanha o transfer, vai deixar as coisas ao hotel, não sei o quê. Acabei por ter meia hora para visitar o Rijksmuseum. Portanto, outra coisa que eu não aconselho é marcarem coisas assim que não dá para depois para fazerem no outro dia. Não aconselho para o próprio dia em que chegam. Estou a falar nisso no outro vídeo. Portanto, eu acho que para vir os museus, é assim, pelo menos em Amsterdão, como deve ser, pelo menos 3 horas. Podem demorar mais, podem demorar menos, mas pelo menos isso. Estava a falar do Van Gogh. Gostei muito. No Museu do Van Gogh, ao contrário do que eu disse sobre a casa de Anne Frank, aqui eu fiquei chocada com a falta de respeito das pessoas. Porque é assim, no museu diz logo à entrada e diz em todo o lado que não se pode tirar fotos, não se pode filmar. Vocês têm lá uns locais específicos onde podem tirar fotos, como esta que eu vou deixar aqui. É assim, há muita gente que me diz: mas a culpa é deles porque incitam a pessoa a transgredir porque não deixam tirar fotos. Meus amigos, se não deixam, se é proibido, já disseram que não deixavam. Vocês quando compram um bilhete têm lá as condições, sabem que não se pode tirar fotografias. Não tirem as fotografias, faz-me imensa confusão isto. É assim, das primeiras coisas que eu pergunto quando chego ao museu, até mesmo antes de chegar ao museu, quando compro os bilhetes online, vejo logo se pode tirar fotos ou não, e se pode filmar, e essas coisas todas. Quando compro o bilhete no local, que também me aconteceu, porque eu tinha comprado uma série, os bilhetes para uma série de sítios que queria ver, mas depois eu fui passando por sítios e mesmo vocês foram-me deixando sugestões e ideias de sítios para ver. E então, eu para além daqueles que já tinha comprado, eu depois visitei muita coisa lá que nem estava a contar ver. Houve coisas, assim, eu tinha pesquisado bastante sobre Amsterdão e o que ver e o que fazer, e houve coisas que eu acabei por ir ver que eu nem nunca tinha ouvido falar. Mas pronto, isto para dizer que eu quando compro um bilhete, eu pergunto, e às vezes mesmo depois de ter comprado online, quando chego na entrada e não sei o quê, eu pergunto sempre se pode tirar fotos, se pode filmar, pergunto sempre, porque assim, a última coisa que eu quero é ser expulsa de um museu ou de um palácio ou do que quer que seja, por estar a transgredir. Assim, não faz sentido, somos todos adultos, pelo amor de Deus, não é? Acho eu, é a minha opinião. No Museu do Van Gogh foi o descalabro. E eu vi pessoas a serem expulsas do museu, imaginem, expulsas do museu. É estranho, não é? Eu achei, olha, eu fiquei mesmo chocada com aquilo, não sei, eu até pus no Instagram e depois tive imensas reações, pessoas, pronto, uns contra, outros a favor e não sei o quê, mas porque aquilo foi, e eles dizem, e eu ouvi depois eles, os seguranças que andavam lá a ver, só que assim, hoje em dia é muito complicado eles perceberem porque se a pessoa está a tirar ou não, porque assim, toda a gente tirava as fotos com o telemóvel, obviamente, não é? As pessoas não iam tirar, não levavam a máquina e iam a tirar com a máquina, era com o telemóvel. E eu vi pelo menos umas 3 pessoas a serem expulsas, porque a senhora estava a dizer que eles avisam as pessoas 2 vezes, à 3ª vez expulsam. E acho que tem todo o direito de o fazer, porque a pessoa quando compra o bilhete sabe, não é? E assim,
mesmo que não saiba, depois está lá exposto em vários sítios a dizer que não se pode tirar fotos, mas pronto. Aconselho, gostei muito. Rijksmuseum também gostei, é o outro. Gostei mesmo bastante também. Também tem audioguia. No Rijksmuseum podem tirar fotos. Um local que eu não tinha visto em lado nenhum, não sabia que existia e que foi muito engraçado porque foi um colega meu de trabalho que deixou no meu Instagram, quando eu estava para as fotos de Amsterdão, ia a passar mesmo, ia a passar mesmo a pé da Bols Experience. E então, que é a história de uma destilaria. Vocês entram, dão-vos um frasquinho com tipo, álcool, não é? Álcool com que fazem os gins, porque é assim, em Amsterdão existe a Heineken Experience, em que vocês vão ver como é que é feita a cerveja e não sei o quê. Eu não fui, porque eu já não tinha tempo para tanta coisa, nem sequer planeei ir. Mas também eu não gosto de cerveja, não gosto de cerveja. As únicas cervejas que eu gosto são aquelas cervejas com sabores e pronto, que não é cerveja real, verdadeira cerveja, como dizem e tal. Mas o que eu gosto é mesmo aquelas cervejas com sabores, que eu nem sei se chama mesmo cerveja, não sei, mas é isso. E então achei esta experiência muito interessante porque é a destilaria onde se fazia gin, gins muito famosos, e então achei interessante porque eu gosto de gin e era uma experiência, olha, como não gosto de cerveja, não vou à experiência da Heineken, então vou a esta. E então eles dão-vos o frasquinho, vocês vão passando pelas várias salas com a audioguia. E depois é muito engraçado porque vocês têm, dá para testarem todos os vossos, todos, não todos, mas os vossos sentidos, que é o olfato, e eu ia dizer o olfato e o cheiro. Dá para sentir o olfato com as várias... com os vários aromas, portanto é mesmo muito giro. Tem tipo a baunilha, que tem aquilo tudo em que vocês vão apertando as coisinhas e vão sentindo o cheiro, é muito engraçado. Vocês entram numa cabinezinha e então eles depois vão-vos dizendo para beberem o conteúdo do frasquinho e não sei o quê, e filmam e depois enviam-vos o vídeo para o vosso e-mail, que eu vou deixar agora. Podem ver a minha experiência. Como veem, foi esta a minha reação. Mas é engraçado porque depois vocês fazem toda aquela experiência e não sei o quê, e quando chegam ao fim têm a oportunidade de criar o vosso próprio cocktail. Então escolhem, têm tipo um placarzinho eletrónico em que escolhem, depois passam para uma salinha onde têm um barman a fazer a vossa bebida, o vosso gin, depois estão lá a beber, e é muito engraçado. É uma experiência diferente e que aconselho e que nunca tinha ouvido falar, portanto acho que é assim uma coisa que vale a pena. Para onde é que vamos a seguir? Vamos para a Casa do Rembrandt. A Casa do Rembrandt, epá, é muito interessante. É uma casa-museu, eu também gosto muito de casas-museus, lá está, à semelhança dos palácios. Eu gosto de locais onde se possa imaginar como é que as pessoas viviam, porque efetivamente viveram lá pessoas, não é? E gosto de toda essa envolvência. Eu estive no Rijksmuseum a ver a obra mais famosa do Rembrandt, que é o The Night Watch, a Ronda da Noite, e a seguir fui à Casa do Rembrandt. Portanto, acho que é interessante fazer esta nem sei como dizer, mas esta associação. Acho que é muito interessante. Acho que se forem ao Rijksmuseum, não deixem de ir à Casa do Rembrandt. A Casa do Rembrandt eu não tinha comprado bilhete porque não estava nos meus planos ir,
mas depois achei interessante, porque eu gostei tanto do quadro e gostei tanto também do Rijksmuseum, que achei super interessante depois ir à casa dele e conhecer um bocadinho mais e conhecer mais da história dele, enquanto também pessoa e não só enquanto artista. E foi muito bom, porque eles têm um pintor a sério, não é? Tem lá um pintor mesmo, não é um figurante, é um pintor, que vos vai explicar como é que eram feitas as tintas na época, vai-vos explicar os pigmentos, de onde é que vêm, e vai-vos explicar como é que ele fazia o trabalho dele, como é que era a forma de trabalhar, como é que era o método de trabalho. Portanto, eu acho que é muito interessante, especialmente para quem gosta de pintura ou para quem seja pintor, mesmo que nas horas vagas. E então, vamos para outro local. Outro local, o Walden Park. O Walden Park é um dos maiores da Europa e eu também acho que é um local de visita obrigatória, porque é muito interessante e assim, tem-se ali uma noção de que, e eu tenho esta noção, que os países do norte da Europa, eles vivem muito mais, não sei, vivem muito mais, eu dou-me a ideia que eles acabam por viver muito mais a cidade, não é? Do que muitas vezes nós que temos bom tempo e temos mais tempo de luz, e se calhar no dia a dia, eu digo isto no dia a dia acabamos por não viver tanta cidade. Eu falo por mim, eu vivo imensa cidade ao fim de semana, não é? Eu também tenho um trabalho de segunda à sexta, das 9 às 6, que nunca acaba por ser das 9 às 6, que acaba por ser sempre um horário maior, e depois, quando chega ao fim do dia, já só quer ir para casa, não é? E eles não, eles vivem muito a cidade, então é muito engraçado, porque no Walden Park vocês veem pessoas a fazer ginástica, veem pessoas a passear, a andar de bicicleta, a correr, veem um bocadinho de tudo, veem pessoas a ler, veem... É muito engraçado e revelador, que não é? Porque acho que nós às vezes não damos o devido valor aos recursos que temos, aos recursos naturais que temos. Nós temos uns dias com imensa luz e eles que têm menos tempo, não é? Menos tempo de luz, acabam por se calhar até aproveitar mais. Portanto, também acho que eu gostei muito do Walden Park, acho que dá para tirar fotos fabulosas, é ali uma natureza no meio da cidade, acho que é muito bom. E então, Amsterdão, é Amsterdão, sim. Eu não tinha nada preparado, isto foi assim, eu comecei a gravar e comecei a gravar porquê? Porque eu vim deixar uma mensagem de Natal e entusiasmei-me e pensei, vou já gravar, vou já seguir com isto. Estou sentada no chão, tenho o rabo geladíssimo, porque eu vinha só fazer a mensagem de Natal e olhem, acabei, comecei a falar, nunca mais me calei. Então vou só recapitular: Praça Dame, Palácio Real, Casa de Anne Frank, Museu do Van Gogh, Rijksmuseum, a Casa do Rembrandt, Walden Park, faltam-me 3. Bowls Experience, falta-me a Bowls Experience, 5, 6, 7, 8, já são 8, faltam-me 2. Moco Museum, gostei imenso, também não estava nada a contar visitei até logo no primeiro dia, quando tinha saído do Rijksmuseum, ele também fica perto, também fica na Museumsplein, e quem gosta de arte moderna é o local. Quando eu ia passar por ele também, assim, já tinha visto online, já tinha visto coisas, mas não tinha comprado bilhete, nem tencionava visitar. Adorei. Porquê? Porque, não só por isso, mas porque o que me chamou a atenção foi que estava uma exposição do Banksy e lá podem fotografar à vontade e filmar à vontadíssima. E gostei muito, e também ia passar e vi,
uma exposição do Banksy. Pronto, não tinha visto quando ele esteve aqui em Lisboa e aproveitei. Isto também é interessante, é diferente, lá está, é um tipo de arte diferente e Amsterdão proporciona isso. Temos nove sítios. O 10º, Nemo Museum. O Nemo Museum é uma espécie de pavilhão do conhecimento, é um bocadinho como o nosso pavilhão do conhecimento. Acho que é fabuloso para quem tenha crianças e vá com crianças. E sim, para nós adultos também é interessante, também é engraçado de ver e de visitar, mas realmente com crianças é toda uma experiência. Lá está, é um pavilhão da ciência, é um museu da ciência. Lá pode-se tirar fotografias, filmar à vontade. Eles próprios dizem que são um museu diferente e são. O passeio até lá também foi muito engraçado, porque também fui a pé, e naquela parte também dá para tirar fotos muito bonitas, muito bonitas. O museu depois tem um terraço fantástico. Aconselho, quem vá com crianças, epá, não podem mesmo perder, porque é muito, muito giro. Tem umas experiências diferentes, muito engraçadas. Tinha lá uma parte que era como funcionavam os nossos intestinos, e então nós íamos carregando uns botões e não sei o quê, e aquilo era muito giro mesmo. Eu diverti-me imenso. Agora imaginei uma criança ou com crianças, ainda é melhor. Depois houve um dia em que eu já não me apetecia andar, porque assim, eu andei imenso. Pronto, isto são 10 coisas, existem mais, são assim 10 que eu me lembro assim de repente e que eu aconselho mesmo. Depois estava a ver se me tinha assim esquecido de alguma coisa assim, tipo, fiz isto e foi espetacular. Eu acho que foram estas as 10 coisas assim que eu acho que assim numa viagem curtinha, foram 4 dias, acho que assim deu para viver isto tudo, para passear. Passei imenso, aproveitei para passear pela cidade entre umas coisas e as outras. E se vocês querem ter assim uma visão geral de Amsterdão, acho que estes sítios são fantásticos. Depois há outros sítios que eu também queria ir e que acabei por não ir porque não ia dar tempo para tudo. Aqueles cruzeiros, passeios no Rio, não fiz, já não tive tempo. Eu tinha bilhetes, ainda tenho, para ir visitar o This is Holland, que também é uma experiência interativa sobre a cidade. Queria ir ao Adam Lookout, onde tem o baloiço mais alto da Europa, uma coisa assim, mas tem um baloiço. Queria ir aí, também já não tive tempo. É assim, o Adam Lookout eu não tinha bilhete, o This is Holland tem bilhete, mas o bilhete não tem validade, ou tem validade de 6 meses, é uma coisa assim. Eu pensei, bem, posso ir depois, portanto lá me organizei para ir a outros sítios onde não estava a contar ir e que vi que tive vontade de ir, porque eu acho que também o viajar também é muito isto, também não é estarmos ali restringidos tipo às regras no sentido de, ok, eu fiz este roteiro, agora tenho que seguir isto. Não, é tipo, e até o facto de aproveitar de ir sozinha para, ok, eu tinha isto planeado, mas não me apetece-me antes fazer outra coisa, vou fazer outra coisa. E acho que também temos que ter essa liberdade connosco próprios de fazer o que nos está a apetecer na altura, porque o viajar para mim também é isso, também é este improviso. Depois também, pronto, vamos aprimorando as coisas, porque eu também não costumava viajar sendo eu a planear, portanto também foi a primeira vez em que planeei assim mesmo tudo, porque quando fui para a Madeira não planeei nada, foi mesmo assim descoberta pura. E agora também vou aprimorando, porque, por exemplo, agora vou para Roma, já marquei algumas coisas, mas estou a deixar muito mais tempo livre para ir fazendo o que vou vendo e vai aparecendo, porque a experiência que eu tive agora em Amsterdão foi que eu tinha uma série de coisas super programadas, estou super programada, eu queria ver, eu queria fazer e não sei o quê,
E depois cheguei lá e vi mais coisas, e houve mais coisas que eu queria ver e que queria fazer e que nem tinha pensado nisso, ou nem tinha visto, nem conhecia, e depois cheguei lá, epá, quero fazer isto, ou apetece-me fazer aquilo. Portanto, também tinha bilhetes para ir visitar os moinhos, e como o bilhete também dá ainda para, eu penso que será até maio, e o que eu pensei na altura foi, opá, hoje não me apetece nada fazer isto. Na altura, naquele dia o que me apetecia era ir passear pela cidade, estava bom tempo e apetece mesmo ir passear pela cidade, e fui para o Walden Park e acabei depois por fazer nesse mesmo dia ir à Bowls Experience e fui almoçar num sítio giro e estive lá imenso tempo a observar as pessoas, que tinham uma vista para a rua, e eu estive ali imenso tempo a ver e a comer umas sobremesas fantásticas e não sei o quê, e era isso que me apetecia fazer. E o que eu pensei foi, ok, eu tenho o bilhete comprado, mas eu posso voltar depois porque o bilhete até dá. Epá, mas mesmo que não volte, eu não vou estar, tipo, nas férias, tipo, chateada, entre aspas, do género, ai, agora tenho que fazer aquilo por obrigação. Não, eu não vou fazer uma coisa por obrigação nas férias, não é? Quer dizer, não faz sentido. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que acho é muito bom ser do planeado, assim, gosto de ir com tudo planeado, mas também uma aprendizagem, não é? Que é, eu agora na próxima viagem já vou deixar mais tempo livre. Quero muito viver a cidade, comer, beber, e depois estando lá logo vejo o que é que quero ver mais, porque eu já fui ao Coliseu, já visitei uma série de locais em Roma, portanto acho que o que eu quero mesmo ver já marquei, depois o resto logo se vê. E isto lá está, também é uma aprendizagem, tipo, que vamos tendo a noção também como é que gostamos de fazer as coisas e como é que gostamos de viajar. Bem, o vídeo já vai longo, já vai muito longo. Eu espero que tenham gostado. Espero que vos inspire a viajar, quer seja sozinhos, quer seja acompanhados. Acho que o importante é viajarmos. E assim, o importante é sermos felizes e sentirmos felizes e sentir que, assim, que não é só trabalho, que não é só correria, que também temos momentos de lazer e momentos em que podemos parar e dizer, epá, gosto mesmo de fazer isto. Não que não gostemos do nosso trabalho, mas acho que muitas vezes nos esquecemos um bocadinho de nós, entre aspas, de ok, o que é que eu gosto mesmo de fazer, o que é que me faz feliz, esse tipo de coisas também. Uma mensagenzinha de Natal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, partilhem com os amigos, que é uma forma de apoiarem também o canal. E partilhem e deixem um like, ou deixem o vosso comentário, as vossas mensagens, digam o que é que gostaram, o que é que não gostaram, para podermos melhorar, não é? Para poder melhorar. E as vossas sugestões, se tiverem sugestões tanto de Amsterdão como de Itália, de Roma especificamente, que vai ser o meu próximo destino. Digam-me qual é que vai ser o vosso próximo destino de viagem, se já têm viagens programadas ou pensadas para 2020. E deixo-vos com este vídeo que não é de Natal, mas que acaba por ser aqui na época natalícia. Então, um feliz e santo Natal. Entretanto, se não gravar outro vídeo até lá, desejo-vos já um excelente 2020. Quero-vos agradecer por estarem desse lado e por terem ficado até agora, até ao fim deste vídeo longo. Como já perceberam, falar é uma coisa de que eu gosto bastante. Portanto, gosto imenso de comunicar, e quando estou a falar de coisas que gosto, epá, às vezes é complicado porque não me calo. Então vá, um beijinho muito grande, fiquem bem e boas viagens.